Hoje, a Disney fatura mais de 88 bilhões de dólares por ano. Ela tem um território próprio com leis criadas por eles mesmos, influência sobre leis federais dos Estados Unidos e um império cultural que molda gerações em todos os continentes. Se fosse uma nação, teria um PIB maior que mais de 70 países. E ainda exportaria mais ideologia que a maioria das embaixadas. Isso não é só uma empresa de entretenimento, é um império. Esquece a imagem fofa do Mickey. A Disney é uma das maiores máquinas de influência política, econômica e cultural do planeta. Já se envolveu até em guerra. Em 2024, a empresa declarou uma receita de 88 bilhões de dólares. Só os parques da Flórida geram 40 bilhões de dólares de impacto econômico anual, sustentando 263 mil empregos. A Disney tem território próprio com status legal especial. Já escreveu leis em Washington para proteger suas propriedades. É dona das maiores franquias do planeta: Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic, ESPN, Fox. E está presente em mais de 100 países, com canais, parques, streamings e produtos licenciados. Mas o mais impressionante não é o dinheiro, é o poder, porque a Disney decide o que bilhões de pessoas assistem, acreditam e desejam. A Disney fatura mais que o PIB da Jordânia, da Croácia, da Lituânia, da Islândia e de 70 outros países reconhecidos pela ONU. Se fosse uma nação, sua receita de 88 bilhões de dólares colocaria a empresa acima da Etiópia e do Sri Lanka. Seu exército de funcionários, mais de 200 mil pessoas, supera o número de soldados ativos do Brasil. Seus ativos globais estão espalhados por 6 continentes, com subsidiárias, sedes e joint ventures em todo o planeta. Nenhuma embaixada chega tão longe. A origem do império. A história começa em 1923, quando Walt Disney e seu irmão Roy assinam um contrato para distribuir curtas-metragens. Em 1928, o mundo conhece o Mickey, e o resto é uma avalanche de poder. Em 1937, Branca de Neve revoluciona o cinema. Nos anos 1950, Walt cria um novo conceito: parques temáticos onde tudo é controlado: som, comida, comportamento. Estamos falando da Disneylândia, na Califórnia. Mas o Walt Disney quer mais. Em 1965, comprou secretamente 27 mil acres na Flórida, com empresas de fachada, e convenceu o estado a aprovar uma lei absurda, o Reedy Creek Improvement Act, que transforma o território da Disney num governo privado. Eles controlam os bombeiros, a água, o lixo, as estradas, a energia e até as próprias leis urbanas. É como se a Disney fosse um país próprio que não parou de se expandir nunca. O império se espalha. Em 1º de outubro de 1971, a Disney inaugura o Magic Kingdom, o parque central do ambicioso Walt Disney World Resort. O projeto foi idealizado nos anos 1960 por Walt e Roy Disney como uma evolução massiva da Disneyland da Califórnia, pensado para ser uma cidade temática com governança própria, hotéis, transporte, entretenimento e infraestrutura urbana. Como comparou a revista Time, o complexo funcionava, em efeito, como uma cidade-estado, graças a seus poderes quase soberanos de planejamento e gestão. Cerca de 10.422 visitantes no primeiro dia, e ao longo dos próximos 2 dias, mais de 12 mil pessoas passaram pelo parque, o dobro das expectativas iniciais. Até o final de dezembro de 1971, o parque acumulou quase 400 mil visitantes, com dias de pico superiores a 70 mil pessoas, como na semana de Natal. A previsão oficial era de 8 milhões de dólares em receitas no primeiro ano, mas o resultado foi 11 milhões de dólares. O Magic Kingdom é o mais antigo e o carro-chefe do Disney World. Na sua última grande expansão, foram investidos cerca de 400 milhões de dólares e 52 meses de construção. O resort do local ocupa 27.258 acres, o equivalente a 43 milhas quadradas, 110 quilômetros quadrados, semelhante ao tamanho de São Francisco ou o dobro de Manhattan. Depois da Revolução da Flórida, a Disney partiu para conquistar o mundo. Em 1983, Tóquio Disneyland foi inaugurada com mais de 10 milhões de visitantes no primeiro ano, e até hoje já recebeu quase 400 milhões de pessoas. Em 1992 veio Paris, um projeto europeu que começou com 10 milhões de visitas, balançou no inverno, mas virou o segundo destino turístico da França. Em 2005, Hong Kong chegou com ceticismo, só virou lucro em 2012, mas hoje atrai mais de 7 milhões por ano.
Em 2016, a Disney lançou sua joia chinesa, Shanghai Disney. Mais de 10 milhões de visitantes no primeiro ciclo e um parque adaptado ao gosto local, com jardins do zodíaco e Feng Shui. E agora, em 2025, a Disney vai dominar os Emirados, um parque indoor de 10 bilhões de dólares em Yas Island, prometendo ser o mais ambicioso até hoje, com tecnologia de ponta e fusão cultural. Mas o mais assustador não é o tamanho dos parques, é o que vem junto com eles. Todos os resorts Disney ao redor do mundo, sem exceção, foram construídos com acordos especiais com governos. Receberam incentivos fiscais bilionários, terras subsidiadas, isenções ambientais e, em muitos casos, status legais personalizados. Tóquio, Paris, Hong Kong, Xangai, Abu Dhabi são zonas de exceção. Locais onde a Disney não só constrói, mas negocia as regras do jogo. Isso não é apenas expansão, é uma invasão planejada, agressiva, legalizada. E quando a Disney percebeu que já dominava fisicamente os pontos mais estratégicos do planeta, decidiu conquistar algo ainda mais valioso: as ideias. Se os parques são o hardware da Disney, as histórias são o software. E para controlar a cultura global, ela precisava dominar as narrativas que o mundo inteiro consome, desde a infância até a fase adulta. Foi aí que começou a fase mais sombria do Império, a compra das mitologias. O que realmente molda uma civilização não são muros, são as histórias. Se ela quisesse dominar de verdade, precisaria ir além do concreto, precisaria tomar posse das histórias que o mundo conta a si mesmo. E foi exatamente o que ela fez. Através de uma sequência meticulosa de aquisições, a Disney foi comprando, uma a uma, as grandes mitologias da cultura moderna. 2006, Pixar. A Pixar era tudo que a Disney não conseguia mais ser: inovadora, respeitada, tecnicamente impecável. Com hits como Toy Story, Monstros S.A. e Procurando Nemo, ela redefiniu o que era um filme infantil nos anos 2000, com roteiros mais maduros, subtexto emocional e camadas filosóficas. Quando a Disney viu que não conseguiria competir, fez o que sabe fazer de melhor. Comprou. Por 7,4 bilhões de dólares, Steve Jobs entregou a Pixar. E junto com ela, entregou uma geração inteira que já não confiava tanto na Disney clássica. Agora, até os filmes inteligentes eram dela. E o mais irônico, a Pixar foi fundada por ex-funcionários da Disney que queriam independência criativa. No fim, foram engolidos pelo mesmo monstro que tentaram evitar. 2009, Marvel Entertainment, 4 bilhões de dólares. Em 2009, a Disney compra o maior acervo de super-heróis da história por 4 bilhões de dólares. Um pacote com mais de 5 mil personagens, incluindo o Homem de Ferro, Capitão América, Thor e, claro, o bilionário Homem-Aranha. Mas ela não comprou só personagens, comprou arquétipos morais, modelo de justiça, os vilões, os sacrifícios, os finais. A Marvel se tornou uma ferramenta poderosa de soft power. Cada bilheteria de 1 bilhão de dólares, como Vingadores, Ultimato, levava consigo ideologia disfarçada de entretenimento, força militar como heroísmo, capitalismo como salvação, americanismo como universal. Não é coincidência que os maiores filmes da Marvel tenham apoio da Força Aérea, Exército e até CIA, que revisam roteiros em troca de consultoria técnica. Os heróis da Disney não lutam só contra o mal, eles lutam pelo status quo. 2012, Lucasfilm. 3 anos depois, a Disney faz o golpe final. Compra a Lucasfilm e leva junto Star Wars e Indiana Jones por 4 bilhões e 5 milhões de dólares. Star Wars não é apenas uma franquia. É uma religião moderna com base de fãs global, códigos próprios e uma mitologia comparável a Homero e Shakespeare. Com a compra, a Disney se tornou a nova autora da Força. Desde então, os novos filmes têm causado rupturas com reescrita de personagens, troca de protagonistas e inclusão estratégica de temas ideológicos, diversidade, gênero, política. Parte da crítica vê isso como avanço, outra parte vê como instrumentalização narrativa usar um universo amado para reposicionar valores e moldar mentalidades. 2019, 21st Century Fox. A maior aquisição da história da Disney, 71,3 bilhões de dólares, mais do que o PIB anual de 120 países. Com a Fox, a Disney levou Os Simpsons, Avatar, X-Men, National Geographic e milhares de outros títulos gigantes. O que isso significa? Que agora quase tudo que você assiste pertence a uma única empresa.
Filmes de ficção científica, documentários sobre natureza, séries de sátira política, tudo com o selo Disney. Isso é pluralidade de conteúdo? Ou monopólio narrativo? O público acha que está escolhendo entre Marvel, Star Wars, Pixar e Simpsons, mas não percebe que está sempre dentro da mesma bolha cultural, produzida, controlada e calibrada pela Disney. Uma bolha com temas seguros, mensagens recicladas e um filtro ideológico invisível que define o que é aceitável, engraçado, vendável. A Disney não te diz o que pensar, mas escolhe o cardápio mental com o qual você vai crescer, desde o brinquedo na sua infância até o blockbuster que você assiste adulto. Ela define o que é herói, o que é vilão, o que é certo, o que é engraçado. Mas para manter esse controle narrativo, ela precisa proteger sua maior arma, um símbolo que vale mais do que qualquer filme, que carrega um século de influência e bilhões em licenciamento: o Mickey Mouse. E quando o tempo ameaçou tirar o Mickey dela, a Disney fez o que qualquer império faz quando se sente ameaçado: mudou a lei. Mickey Mouse Protection Act. Em 1998, o Mickey estava prestes a cair em domínio público. A lei dizia que obras protegidas por copyright tinham validade de 75 anos. Solução? A Disney foi a Washington e reescreveu a lei. Com apoio de congressistas pagos, a empresa patrocinou a Sonny Bono Copyright Term Extension Act, que estendeu o prazo para 95 anos. O nome informal da lei? Mickey Mouse Protection Act. A Disney financiou campanhas políticas, distribuiu milhões em doações, contratou lobistas e pressionou o Congresso, até que a lei passou. Por que tanto esforço? Porque Mickey Mouse movimenta bilhões com merchandising, licenciamento e presença de marca. Ele não é só um desenho, é um ativo geopolítico. O envolvimento entre Disney e governo americano existe há anos. Um tem influência direta sobre o outro, e a história mais clara foi durante a Guerra Fria. Nos anos 1950, Walt Disney se aproximou do governo americano. Em 1954, trabalhou com o FBI para infiltrar agentes comunistas em Hollywood e forneceu apoio à agenda anticomunista dos Estados Unidos em plena Guerra Fria. Em troca, o FBI liberava gravações dentro de suas instalações para filmes animados, promovendo discretamente valores americanos. Alguns estudiosos sugerem que o próprio parque Disneyland foi projetado com apoio técnico do Pentágono, como parte de uma estratégia cultural de contenção soviética. Nada disso foi confirmado oficialmente, mas os indícios estão por toda parte. E mesmo que você não acredite, a Disney já entendeu uma coisa que governos levaram séculos para aprender: se você controla a narrativa, você controla a realidade. A Disney não vende produtos, ela vende formas de pensar. O herói que salva o mundo, a princesa que precisa do amor verdadeiro, o final feliz capitalista. Em cada história, há uma ideologia. E essa ideologia é exportada para o mundo como entretenimento. O nome disso é soft power, influência não pela força, mas pela cultura. Países como os Emirados Árabes investem bilhões para ter um parque da Disney. A China negocia termos para adaptar conteúdos sem perder a parceria. A Índia exibe canais Disney 24 horas por dia. Em lugares onde a embaixada americana não chega, o canal da Disney chega. E isso assusta muita gente, inclusive governos. Censura cultural e política. Em muitos países, a Disney é forçada a ajustar seus conteúdos para atender à censura local. Mas, diferente de outras empresas, ela aceita as regras, porque o acesso ao mercado vale mais que a integridade artística. Na China, cenas com casais do mesmo sexo em Lightyear e Eternals foram removidas ou barradas. No Kuwait, Doctor Strange 2 foi censurado por ter uma personagem lésbica. Na Rússia, episódios com inclusão LGBTQ+ foram retirados do ar. E no Oriente Médio, plataformas Disney Plus passaram a editar ou suprimir episódios inteiros de séries animadas. A justificativa da empresa? Adaptação cultural. Mas, na prática, a Disney molda suas narrativas conforme o regime permite. E isso cria uma contradição brutal. A empresa que diz defender diversidade negocia seus valores por acesso ao mercado. Nos Emirados Árabes Unidos, a Disney está construindo seu primeiro parque no Oriente Médio. Um projeto de bilhões que ocorre em um país onde liberdade de imprensa é restrita, protestos são proibidos e críticas ao governo podem levar à prisão. A parceria entre a Disney e o governo de Abu Dhabi é estratégica. Ajuda o regime a projetar uma imagem moderna, progressista, aberta, enquanto mantém sua estrutura autoritária intacta.
O mesmo acontece na China, onde a construção do Shanghai Disney Resort envolveu o Partido Comunista diretamente na supervisão. Os roteiros, os brinquedos, até os shows. Tudo passou por filtros ideológicos. E mesmo assim, a Disney cedeu, porque o que está em jogo não é a arte. É o acesso a 1,4 bilhões de consumidores. Psicologia e educação, como a Disney reprograma a infância. Desde os anos 1930, a Disney cria produtos direcionados a uma das audiências mais influenciáveis do planeta: crianças. O conteúdo é embalado com músicas alegres, animais falantes e finais felizes. Mas por trás do verniz colorido, há uma estrutura psicológica poderosa. A princesa sonha em ser salva. O vilão é feio. O final é sempre com casamento e palácio. A Disney normaliza o consumo, recompensa a obediência e castiga quem pensa diferente. Diversos psicólogos já apontaram que essas narrativas reforçam padrões de gênero, romantizam a passividade e limitam a diversidade de pensamento infantil. E o mais perigoso, elas são internalizadas antes dos 7 anos de idade, o período em que a mente humana é mais vulnerável a arquétipos. Quando você percebe, o seu filho já foi doutrinado pelo Mickey. Hoje, a Disney tem mais receita que países como Paraguai, Montenegro, Bolívia, Uganda, Líbano, Haiti e Afeganistão. Tem território próprio, influência sobre leis federais e molda os desejos de bilhões de pessoas. Enquanto você cresce acreditando em contos de fada, a Disney está escrevendo as regras do jogo, não como empresa, mas como uma nação não declarada, com uma bandeira que ninguém ousa questionar. Agora me diz, você ainda acha que a Disney só faz desenho? Curta, compartilhe e se inscreva, porque aqui no Fio da Navalha, a gente revela os impérios invisíveis que controlam o mundo. E o próximo pode estar no seu bolso, na sua TV ou no próximo filme da Marvel.